Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz. Sempre aquela alegria de estarmos juntos. Hoje eu estou, em particular, feliz por duas razões. Primeiro, porque também é aniversário do nosso irmão Anderson, que a gente carinhosamente apelida de Ganso, entendeu? Ganso, eu sou amigo dele há 34 anos, entendeu? E ele caminha conosco desde o princípio aqui, então, uma alegria muito grande. E hoje também estou com meu amigo Fio aqui, entendeu? Que eu conheço há 30 anos, e assim, a gente tem um empate que é o seguinte: eu acho que ele é o cara mais engraçado do mundo, ele acha o mesmo de mim. Aí quando a gente tá junto, ele sempre olha pra mim, pô, não deve ficar com o Michelin, não, o Michelin é muito engraçado. E você acha que eu tô pensando o quê dele? Aí, para não deixar fugir, ontem, de madrugada, o cidadão liga para mim. Aí a minha alma já começou a sair do meu corpo, porque assim, hoje em dia ninguém liga mais para ninguém. Envia-se mensagem. O camarada me liga de madrugada, eu preparei meu espírito, falei, Aí, Michelin, que hora que é o culto amanhã? Eu falei, por que você não manda mensagem, cara? Por que você não manda uma mensagem pra mim? Aí eu, 10h20, cara. Tranquilo, então tá, então. Aí, beleza. Aí, sabendo, conheço há 30 anos, dei todas as coordenadas. Que você vai de onde? Eu falei, não, eu vou de carona com o Ganso, então eu preciso ir de Uber, por causa do número de pessoas da família, aquela coisa toda. De ônibus a gente não consegue chegar aqui nunca. Aí falei para ele, chega na vila antes de 9h30, porque geralmente aqui o ônibus passa assim, 1h45 e desce hora, certo? Dei as coordenadas todas. Ainda pensei, pô, será que ele tá por aí? Quando eu tô bem ali, chega quem? De bicicleta com ela nas costas. Aí passa aqui, entendeu? É o cidadão. Então estou muito feliz que ele está aqui conosco também. O Fio é um dos que também viram o meu processo de conversão, entendeu? O pai dele era do time da fé também, saudoso Zé Luiz, não é não? Quando eu tinha algumas dúvidas, assim, bem no princípio, assim, lá pelos idos de 96, me lembro de ir à casa dele, conversei com o pai dele, foi interessante. Hoje o pai dele já está na glória com o Senhor, e é um privilégio tê-lo aqui com a gente, filho. Fica à vontade, que eu sei que você já está soltinho mesmo, ainda que não te dissesse, já está. Então, eu sempre presto atenção, já vi o caminho que o Espírito abriu para nós, eu quero permanecer nele sempre. Eu vou chamá-los para a gente retomar o texto, nós estamos nele já há 2 encontros, hoje é o nosso 31º Reagindo, então venham comigo exatamente para Mateus capítulo 5, você pode vir comigo para Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 e 2 de Mateus capítulo 5. Na sequência disso, nós vamos ao capítulo 7, ou perdão, capítulo 6. Capítulo 7 é onde termina o sermão, ou melhor, o ensino do monte, que muitos chamam de sermão, mas na verdade é ensino. Sermão é um instrumento pelo qual a palavra do Senhor nos sobrevém, não é o que Jesus fez aqui. Aqui é um ensino. Se nós lermos com atenção verso 1 e 2, sobretudo o 2, isso fica claro. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Então, na verdade, não é um sermão, é um ensino. Aquilo que nós deveríamos denominar o ensino da montanha ou o ensino do monte. A partir do verso 24 agora do capítulo 6, está dito assim... Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um
e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro? Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Deus nosso Pai, nós estamos em extremo alegres pela possibilidade desse novo dia. As tuas misericórdias foram renovadas sobre nós nessa nova manhã. Nós queremos fazer muito bom uso de tudo isso. Já percebemos, Deus, pelo teu Santo Espírito, qual é a trilha que nós devemos percorrer, o caminho está claro, está dado, e nós suplicamos que esse mesmo Espírito que está sobre nós e em nós também nos faça permanecer nessa trilha. Vença toda a inquietação que possa, porventura, existir no nosso íntimo, de tal modo que tenhamos atenção plena à exposição da Tua Palavra, por máximo louvor da Sua glória e sempre nosso benefício e de todos aqueles com os quais nos encontremos ao longo da existência. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos, sempre. Amém. Amém. A gente tem conversado durante todo esse tempo sobre o fomento de consciência. É algo que nós vamos fazer pelo resto dos nossos dias. Em específico, a gente, por último, tem comentado, por exemplo, sobre a consciência desse cuidado total. Então, por 2 encontros nós fizemos isso. No antepenúltimo encontro, eu fiz algo que eu gostaria de fazer há muito tempo, que eu disse a vocês que eu pregaria a parte 2 do sermão antes da primeira. Então eu fiz isso há 2 semanas. Semana passada eu preguei a primeira parte. Então, de modo que está tudo linkado, concatenado. E hoje eu vou tentar ser o mais sucinto que eu possa. Tentarei não me repetir, vou trazer algumas coisas novas e logo na sequência a gente abre para aquela participação com mais efetividade de todos os irmãos. Então, você perceba que esse texto que eu trouxe é um texto lírico, em extremo conhecido do Novo Testamento. Me lembro de alguém dizer que se nós perdêssemos tudo do texto sagrado, mas se tão somente fosse preservado capítulos 5, 6 e 7, disso que nós entendemos ser o ensino do monte, era o suficiente para a gente viver bem. Isso é tão extraordinário que o Tolstói leu, e ele leu e falou assim, mano, isso aqui é alto nível, eu não consigo viver isso tudo não, mas quem sabe eu consigo escrever alguma coisa. Ele escreveu, aí ele foi trocar ideia com quem? Com um cara lá do outro lado chamado Mahatma Gandhi. As ideias dos caras. Imagina a conversa do Tolstói com Gandhi. A Gandhi falou, rapaz, esse negócio é interessante, porque esses cristãos aqui que estão aqui, por exemplo, na Índia, é tudo vacilão, entendeu? Só queima o filme, mas esse Cristo de vocês é alto nível. Os cristãos falhados, mas o Cristo é bom.
E aí, a partir, por exemplo, dessa leitura, ele descobriu um método, um modo de vencer os ingleses, entendeu? A resistência pacífica, sensacional. Aí, depois disso, ó, junto o Tolstói com o Gandhi, aí o outro cara lá do outro lado, lá na América, chamado Martin Luther King, entendeu? Cujo Nani homenageia ali com a camisa. Já sei como é que eu vou vencer esses caras, pela resistência pacífica, não violenta. Pegou? A partir do ensino do monte. Olha que coisa sensacional. Lindo, maravilhoso. Então é um texto em extremo conhecido, mas nem sempre vivido como deveria. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para algumas questões aqui. Por exemplo, a primeira delas é essa constatação, por exemplo, inescapável. Você sabe que a nossa sociedade ela se perdeu absolutamente nesse frenesi de alienação e ansiedade. Por quê? Por uma questão simples. Jesus disse que quem anda ansioso pelas coisas que ele listou, como vestuário, comida e bebida, são os pagãos, são os gentios, entendeu? E eles têm razão para ser assim. E ele querendo dizer aos discípulos originais, e por consequência a nós também, que nós não deveríamos ser assim. Por que que a sociedade, por exemplo, na qual a gente está inserida, ela tem se perdido nesse frenesi, tanto de alienação quanto de ansiedade? Porque ela está fundamentada na desconfiança. Simples assim. Me lembro de ter dito a vocês que a sociedade ocidental, ela é fundamentada na escassez. Daí a competição. Qual é o princípio da competição? O que há não é suficiente para nós. Logo, eliminar-te-ei. Entendeu? Se alguém tem que chorar aqui, que chore você e não eu. É assim que é o princípio da competição. Se eu souber qualquer coisa que possa te beneficiar, não falarei. Entendeu? Porque vai que numa dessa eu te dou informação, você entra e eu fico. É assim que a galera pensa aqui. Então, quem pensa com essas categorias, nesses termos, está fundamentado absolutamente na desconfiança. Tem toda a razão para andar, por exemplo, desconfiado. Não tem outra maneira. Por que que é assim? Porque quando nós, por exemplo, não confiamos na fartura garantida, a gente precisa suprir as nossas deficiências com os nossos próprios recursos que são limitados. Então você percebe uma carência, fala assim, mano, tô enrolado. Você vai tentar se autossuprir, só tem um probleminha básico e basilar. Os recursos são absolutamente limitados. Então, por causa disso é que a galera anda tanto confusa quanto ansiosa. E aí, o exemplo por excelência que a gente tem, e o Nani, quando veio aqui e nos falou no momento devocional, deixou muito caminho aberto para nós. O exemplo por excelência que a gente tem é Cristo Jesus, entendeu? Já assim, já estou apelando de saída, é Cristo Jesus. Por uma razão simples. Se houve alguém na face da Terra, em todo o universo, com todos os motivos para ter ansiedade, depressão e fobia, essa pessoa é Jesus de Nazaré. Por que que é assim? Porque ele vivenciou, por exemplo, uma avalanche de estímulos estressantes desde a infância. Não teve um minuto de sossego, cara. Poxa, aí quando eu vejo, por exemplo, Jesus dormindo num barco, entre aspas, o Otávio até me colocou no barquinho, fiquei feliz por isso, entendeu? Estou em todas, estou emplacando. O menino Otávio me colocou lá no barquinho junto com Jesus. Falei, ô, maravilha, hein? Entendeu? Barco que mais parecia uma canoa, tipo assim, sem brincadeira. Eu acho que ele não tinha isso que esse palco aqui tem de profundidade. Meu irmão, eu não sei quantos de vocês assim já. Mano, você olha para água, mano, se parada virar aqui, eu tô no veneno. Cara, tava chovendo, balançando, água na cara, ventania, todos os caras gritando. Podia reunir todas as nossas irmãs que estão aqui no auditório gritando junto, que não dava o grito daquele espião lá, cara. Os caras gritando de medo. Ah, meu, ô, mano, segura aí, cara, freia, calma. E Jesus dormindo, cara, dormindo tranquilo. Você assim, como assim, mano? Você não tá ansioso, não? E detalhe, eu acho maneiro os discípulos. Os caras foram lá e ainda deram uma dura em Jesus. Ô, mano, se liga aí, meu irmão. Não te importas que morramos? Traduzindo, não vai fazer nada não, compadre. Vamos morrer todo mundo. Aí Jesus simplesmente levanta. Shh. Igual a gente diz assim para um cachorrinho. Shh, cala a boca. Assim mesmo. Aí é interessante que o mar ficou flat, cara. O vento parou de soprar, ficou flat. Não, os caras ficaram... É maneiro que os caras saem de um extremo e vai pro outro. Quem, pois, é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem, pô? Quem? É Deus, rapaz. É lógico, simples assim. Mas a grande questão nem é isso. Isso é maneiro, mas não é isso não. É quando ele fala assim, qual foi? Vocês não têm fé? Aí você pensa assim, ó,
Qual é a questão? O que eles deveriam ter feito? Se levantar e falar pro vento parar? Não, tinha que estar dormindo, pô. Entendeu? Se eu estou dormindo, por que vocês não estão? E qual é a questão? Por que Jesus não estava ansioso? Por uma razão simples, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu só vou morrer na cruz. Então, enquanto isso, está tudo certo. Cara, quando eu olho, por isso que eu apelei, porque se a gente ficar puxando outros exemplos, não, pega Jesus. Cara, o camarada sabia, a chapa esquentando o tempo inteiro, ia para cá, esquentava daqui, ia para o outro lado, mas nenhuma ansiedade. Então, se houve alguém com todos os motivos para ter, por exemplo, eu falei de ansiedade, podia ser depressão, fobia, era ele, não teve. Então, se é assim, ele é o exemplo por excelência. E esse, que é o exemplo por excelência, ele também tem uma proposta para nós. Por isso que a gente está trabalhando há muito tempo, desde que a gente se encontra nesse resgate e retorno àquilo que é essencial. Então, o evangelho, por exemplo, nunca foi uma fuga e nem tampouco um escape. Entendeu? O evangelho não é isso. O evangelho não é abstração. O evangelho, na verdade, é uma consciência. O que isso significa? Que o evangelho é acerca do como e não do que. Se o evangelho é uma consciência, ele está falando muito mais acerca do como do que do que. Então, não se trata, por exemplo, do porvir tão somente. A gente não vive na espiritosfera. A galera que é assim, entendeu? Por isso que eu confesso a vocês assim que eu nunca consegui, me esforço, mas é difícil para mim, por exemplo, ouvir música, entre aspas, gospel. Não consigo, cara, não consigo, não me diz absolutamente nada. Nada, entendeu? Para a realidade na qual estou inserido, muito pouco. É lógico, claro e evidente que há suas exceções, mas não é disso que eu estou falando. Por isso que eu usei aqui bem entre aspas, porque hoje não está sendo filmado, então para quem vai só ouvindo, às vezes algumas coisas passam na comunicação tão somente verbal. Entre aspas, música gospel. Para mim não serve, não me fala nada que seja pertinente a esse estado de coisa no qual nós estamos inseridos e somos agentes de transformação. Então, não ouço. A não ser que eu quisesse ficar mais alienado. Aí eu poderia ouvir, porque aí é só espiritosfera. Mas não diz nada, por exemplo, como transformação para aquilo que a gente está inserido no tempo e no espaço. Então, o Evangelho, ele tem muito a dizer sobre a realidade, sobre a vida. É só assim, por quê? Por uma questão simples. Porque Deus é a única realidade do universo na qual todas as demais subsistem. Então, quando a gente fala do Evangelho, a gente já está falando dessa realidade primeira e última, mas a gente também está falando da realidade na qual a gente está inserido. Então, o chamado que o Evangelho tem para nós é para que nós nos firmemos na confiança exatamente no meio desse mundo de temerosa ansiedade. Então, quando você olha, por exemplo, para os movimentos de Jesus, você percebe que ele satisfazia as necessidades físicas das pessoas e igualmente as suas necessidades espirituais. O que isso significa? Que Jesus ministrava sempre de maneira total, maneira integral. Isso aqui é uma lição magnífica. Por quê? Estar nesse planeta que nós estamos inseridos, de algum modo, é sofrer em alguma medida. E alguém ensinou que o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida. Então há uma dimensão a ser contemplada que é a dimensão do cuidado, entendeu? Então, inicialmente, já deixo isso posto e chama atenção para uma outra questão. Todo excesso ele revela uma ausência, uma carência. Então, por exemplo, no encontro há 2 semanas, quando a nossa irmã Lucília veio aqui, dentre os medos que ela listou, ela citou o medo de padecer necessidade, entendeu? É um medo que nos sobrevém. Então, são essas, por exemplo, as interrogações que estão presentes na agenda da inquietação humana. O que nós vamos comer? O que nós vamos nos vestir? O que nós vamos beber? Chama atenção novamente. Essas são inquietações que podem ser até pertinentes para quem é pagão, entendeu? Se você é um gentio que não tem conexão com a Trindade, faz todo sentido andar ansioso e com essas questões no coração. Mas a partir do momento que a gente começa a exercitar a nossa fé na Trindade, isso não tem mais lugar no nosso íntimo, no nosso coração, porque há um antídoto para isso. E aí eu chamo a atenção para o verbo que Jesus incitou os discípulos e concitou-os a notar, que é observem, vejam, observem as aves dos céus, notem os lírios do campo. Isso aqui é uma resposta magnífica, uma resposta sem palavras, entretanto cheia de luz e de sentido. Então,
perceba que há um desafio inspirador e um alento para quem é ansioso. Dividir em 4 partes. Por exemplo, as flores e os pássaros podem pregar para nós a solução de Jesus. A primeira delas é contemplação. É algo que, infelizmente, aqui no Ocidente a gente perdeu, entendeu? A gente sabe muito pouco sobre contemplação, a gente sabe muito pouco sobre meditação. É bem comum quando você, por exemplo, contemplação nem tanto, mas se você fala meditação, contemplação a galera nem sabe o que é. E se você falar meditação, o cara já vai falar assim, essas paradas oriental, entendeu? Como se a nossa fé não o fosse. Aproveito para dizer também, é como falar assim, não, essas religiões aí de matriz africana, tirando a palavra religião, que não tem nada a ver conosco, mas a nossa fé é de matriz africana. O Hernani está aqui, e um dia até eu trouxe uma informação, o Nani, como é professor de geografia, me deu um toque. Falei para vocês que, por exemplo, como é que é a parada lá do canal de Suez? Ele já existia, lembra que eu falei? Que eu falei assim, até a criação, ele falou, não, ele já existia, foi nacionalizado, é algo assim? Nacionalizado, então, tudo certo. O que acontece? Até a nacionalização do canal de Suez, África era até em Israel, entendeu? Então, só que negócio interessante, por exemplo, em Israel tem leão, né? Cara, como assim? Porque é África também. Então, quando a gente começa a pensar nas coisas da maneira correta, tudo vai entrando no seu respectivo lugar. Então, meditação é algo nosso, entendeu? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você está ponderando naquilo que aprendeu e procurando qual é a aplicabilidade de tudo isso. E a arte da contemplação também, por exemplo. Essa semana eu conversava na sexta-feira com os estudantes da turma do NOA do 6º ano, e aí choveu perguntas, chegou um dado momento da nossa conversa assim que me perguntaram assim: "Você já ouviu Deus?" Aí quando eu fui puxar, foi: "Deus já falou com você?" Aí a conversa foi longe. Sempre fica bom nos minutos assim finais, faltando 2 minutos, cara. Eu falei: "Deus tem várias maneiras de falar. Uma delas, que cabe agora dizer, é pela criação. Então, quando a gente tira um tempo e contempla a criação, ele te fala muito. Só que o problema é que a gente já não tem mais esse tempo. A gente vive numa sociedade da correria, entendeu? Se você estiver tranquilo e alguém se encontrar com você e você disser que não está na correria, parece até um insulto, entendeu? Então, a gente não tem muito tempo de contemplar, de perceber. Eu me lembro de um pregador que toda vez ele estava num retiro espiritual, e todas as vezes antes dele falar, ele entrava numa mata e voltava do momento dele de contemplação de dentro da mata, sempre com uma reflexão profunda acerca do caráter de Deus. Aí todo mundo fala assim, como assim? Ele falou, eu tiro o tempo para perceber, tá tudo aí. É altissonante, mas nem sempre a gente está na frequência certa e não está na conexão para poder ouvir. Então, essa observação pode nos pregar muito, porque a gente aprende a contemplar. Então, esse é um tratamento para quem é ansioso. Segunda coisa, a gente precisa aprender a confiar. Terceira, priorizar aquilo que é prioritário. E quando a gente prioriza o que é prioritário, a gente começa a aprender também uma mudança de ritmo. A gente aprende a viver no ritmo do reino, que na verdade é o ritmo do jardim. Eu lembro de ter dito também que o reino é o jeito de Deus. Então, há um jeito dos súditos do reino viver. Nani, quando veio aqui, nos falou, por exemplo, acerca do ambiente no qual nós estávamos inseridos antes, que era o império das trevas, ou a potestade das trevas. Nós estávamos lá, só que nós fomos desarraigados, ou seja, arrancados com raiz e tudo e transportados em segurança para o reino do Filho do Amor. Então, nesse reino, há uma outra lógica, há uma outra maneira de perceber, uma outra maneira de ser, uma outra maneira de viver, uma outra maneira de percorrer a criação. Então, por exemplo, nessa sociedade que a gente está hoje, dominada pela tecnologia, a galera acha que a vida tem um ritmo do F5, entendeu? O cara acha que vai apertar, já vai atualizar tudo, aí o cara fica louco. Por exemplo, recebi uma folha repleta de perguntas de outra turma do 8º ano, dentre elas estava assim: por que Deus parece demorar quando a gente está esperando? E era um monte de perguntas nessa sequência. Eu falei, irmão, senta aí que é nós. Entendeu? Senta aí, vamos conversar, entendeu? Tá com tempo? F5 e o stream. Eu quero, a hora que eu quero, na quantidade que eu quero. Exatamente assim. E aí a gente, sem perceber, vai aplicando isso aí tudo para Deus.
A gente é muito doido, cara. A gente esquece de um monte de coisa. Uma coisa que me sobrevém, vou falar agora que é pertinente. Exemplo, leitura bíblica. Quais são os primeiros problemas que a gente tem numa leitura? Exemplo, você já começa a ler achando que a coisa é cronológica, entendeu? Aí, pela lógica, não, vou começar do começo. Aí, meu irmão, quando você chegar no 10º capítulo, no máximo de Gênesis, você já largou para lá. Se você perseverar e chegar em Números, você larga para lá também. Entendeu? Não tem como. Por quê? A nossa mentalidade ocidental nos prega uma peça, entendeu? Aqui no Ocidente, a gente aprendeu que as coisas são cronológicas. Só que a mentalidade bíblica é completamente diferente. Então, você, sem perceber, aplica essa mentalidade na leitura do texto, mano, você fica cheio de dúvida na cabeça, boladão, larga o livro para lá, fala, não entendo essa parada, mas não vai entender nunca. Porque existem gaps, abismos, vários abismos. Tem abismo linguístico, cultural, temporal, é um monte de abismo. O cara quer pegar a cabeça de 2024 ocidental, influenciada pelos gregos, para ler um texto que é hebraico. De muito tempo. Não vai funcionar nunca. Então, a Bíblia, por exemplo, nessa questão cronológica, ela não trabalha assim. Entendeu? Ela trabalha com eventos que são significativos, que mudaram o rumo da história. Então, por exemplo, eu tinha um amigo, quando eu tinha 12 anos de idade, a gente trabalhava junto e ele era 12 anos mais velho do que eu. Eu tinha uma Caloi Cross, nós trabalhávamos estampando camisas. E eu tinha uma Caloi Cross e ele morava em outra cidade, e aí todo dia eu dava carona no final do expediente para ele na minha Caloi Cross. Eu ia no quadro e ele ia pedalando, que ele era maior, né? Então eu levava ele até o ponto do ônibus, depois eu voltava com a minha bike para casa. Um dia, do nada, sem contexto nenhum, o cara falou assim, André, você já viu aquele negócio na Bíblia? Do nada, eu tinha 12 anos, ele falou assim, André, olha só que interessante. Quantas pessoas tinham na Terra no princípio? Aí eu sabia alguma coisa e falei assim, tinha aqueles dois camaradas lá, tinha aquela galera, né, tipo assim, Adão e Eva. Aí, e eles geraram quem? Eu falei, Caim e Abel, até aí eu sabia. Aí ele falou assim, então, aí começou a problemática. Então, Caim matou Abel, e aí? Mano, eu fiquei com isso na cabeça 11 anos da minha vida. Sem brincadeira, 11 anos. Até o dia que a luz brilhou. Eu falei, já sei, tá escrito, mano. Porque a pergunta dele é, se o Caim matou Abel, como é que ele foi para outro lugar, casou com quem, fez o... Mano, isso a minha mente ficou como? Eu não sabia responder, mas ficou gravado em mim. Até que eu li o texto do Gênesis, tá escrito, entendeu? Adão e Eva geraram de fato Abel. O Caim matou Abel. Tranquilo. Só que está escrito assim que, lembra que eu disse? Os eventos são registrados à medida em que eles marcaram a história. Então, de fato, Caim matou Abel. Só que está escrito que, depois disso, eles tiveram outro filho cujo nome foi Sete. E está escrito que Deus o deu em lugar do Abel que o Caim matou. Só que depois você lê mais, só lê mais um pouquinho para baixo, está escrito assim: Adão viveu X anos, depois disso gerou filhos e filhas. Um montão deles. O camarada vivia muito tempo, gerou um montão. Mas esses não interessam para a história que o autor bíblico quer contar. Tanto é que quando Caim foi expulso, ele foi lá para a terra de Nod e tinha uma galera lá. Entendeu? E aí eu já contei para vocês, só vou dar um ampassant aqui para ninguém ficar fora da história. Ele ainda deu um migué nos caras, porque olha só, o cara tinha uma marca que dizia que ele estava sob o juízo de Deus. Porque ele ficou paranoico, ele falou assim, quem se encontrar comigo vai me matar. Entendeu, Deus? Não, você é problema meu, ninguém toca em você. O cara chegou lá na terra de Nod e deu uma volta na galera. A mesma volta que os charlatães continuam dando hoje em 2024. O que ele falou? Vocês estão vendo que eu tenho um sinal? Os caras, então, sou mais especial do que vocês. Se vocês não trabalhar para mim, eu mato todo mundo. Que isso, velho? Os caras estão nessa até hoje e a galera ainda não aprendeu. Pegou a visão da parada? Então, quando a gente lê, a gente sempre precisa ler da maneira certa para que a gente não se perca. Então, há um outro ritmo para a gente viver. O ritmo, na verdade, é GN 2.15, Gênesis 2.15. O nosso ritmo é o ritmo da agricultura. Então, isso também nos leva para o fato de que a gente sempre precisa estar presente no presente, a gente precisa estar aqui. Então, na verdade, o Senhor está ensinando e nos incitando a dificílima arte de viver e desfrutar do presente. Como é que é isso aplicado? A gente precisa pensar no hoje, resolvendo as grandes questões de hoje, fazendo tudo o que está ao nosso alcance das mãos, conforme as nossas forças hoje. Por quê?
porque amanhã é um novo dia. E a cada nova manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Então, seja o que for para ser feito, a gente só tem o dia chamado hoje. Não dá para fazer ontem, porque é passado, não dá para fazer amanhã, porque é possibilidade, então só resta hoje. Então, o Pai, é interessante que ele nunca nos chama para algo que não seja bom para a vida. Então, isso aqui é um incentivo constante para a gente receber a vida no presente. Mas alguém pode falar assim, Mex, eu estou entendendo assim, está interessante, mas e quanto ao amanhã? O amanhã, disse Jesus, cuidará de si mesmo. O que isso significa? O amanhã cuidará de si mesmo. É que a provisão de amanhã chegará exatamente amanhã. A gente se lembra, a gente cantou aqui também sobre o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia é dado a cada novo dia. Então, há também que resolver o problema da escassez. Qual é a questão? Todo descontentamento que possa, porventura, existir no coração de alguém, ele tem uma única gênese, uma única fonte. Procede, por exemplo, da nossa falta de gratidão por aquilo que nós temos. Observe isso. Todo descontentamento que alguém possa nutrir no coração, ele tem como fonte a ingratidão ou a falta de gratidão por aquilo que a gente já tem. Então, qual seria o antídoto para isso? A gente precisa, por exemplo, ter um diário de gratidão e ter um arquivo das intervenções de Deus. Aí fica tudo legal, entendeu? Quando a gente tiver muito mais motivos para agradecer em oração do que pedir, é que tá maneiro, entendeu? A oração tinha que ser aquele tempo de gratidão, lá para não sei para onde, nos minutos finais, Senhor, tem um negocinho aqui que eu precisava te apresentar também, porque sabe como é que é, né? O capeta não tá dando trégua aqui embaixo, o negócio aqui é frenético, os obreiros da iniquidade estão tudo solto aí, então tem uns negócios aqui que eu gostaria de te apresentar. Mas no mais, está tudo bom, Senhor. Estou vivo, estou respirando, está maneiro. Vamos que vamos. Cadê o nosso diário de gratidão? Cadê, por exemplo, nosso arquivo das boas intervenções de Deus? Aí, numa dessas, dá para parecer, sim, que Deus está demorando, dá para parecer que Deus não está fazendo o que deveria, quando, na verdade, isso não é fato. É o contrário é que é verdadeiro. Há um Pai Celeste que cuida de toda a criação. Então, há o que há, porque o Deus Pai, de fato, é o doador. Ele é aquele que concede dádivas continuamente. Então, a lição aqui ela é cristalina. É o Pai que alimenta e sustenta cada ser. Isso aqui nos leva, por exemplo, a uma questão inescapável. Quem é o Pai? Quem somos nós? E como é que nós devemos viver a vida que agrada o Pai? Entendeu? Se a gente não souber quem é o Pai, quem nós somos, qual é a nossa identidade e consequentemente, como a gente vive a partir disso, fica tudo muito bagunçado, fica tudo muito caotizado. Então a pergunta entre isso, de fato, é: vale a pena crer no Pai? Vale a pena confiar no Pai? Resposta óbvia para isso é: com certeza. Vale e muito, porque todas as vezes que nós cremos, a gente passa a expressar a convicção de que a morte não detém mais a última palavra e sim a vida. Entendeu? Porque no fundo, essa nossa ansiedade também tem que ver com isso. É que a gente está com dificuldade de crer que, na verdade, quem tem a palavra final na história não é a morte, é a vida. E a maneira mais cabal que Deus tinha de demonstrar isso foi ressuscitando o primeiro de nós, que é Cristo Jesus. Porque se ele não tivesse sido ressuscitado, irmão, nada disso aqui faria sentido. Mas como ele o foi, então a gente já sabe, o primeiro de nós já vazou do sepulcro, entendeu? É só uma questão de tempo. Então, se isso é fato, quem tem a última palavra na história é Cristo, é a vida. Exemplo, ressurreição da filha de Jairo, entendeu? Um episódio grande, já vou logo para essa parte. Aconteceu um monte de coisas antes, um monte de interferência. Jesus chega, você sabe, havia umas carpideiras lá, o pessoal que era pago para chorar. Olha que interessante, cara. Pago para chorar, cara. Aí tá lá o pessoal chorando, aquela coisa toda. E aí os amigos de Jesus, ele falou, ó, fiquem fora todo mundo, vem só vocês três comigo. Chamou o pai e mãe, ó, pode ficar tranquilo. Ela não morreu não, só tá dormindo. Cara, eu não sei se vocês conseguem ver a cena. Você imagina você chegar num lugar, um monte de gente chorando. Ai, meu Deus, mas é só teatro. Chorando, quando Jesus falou assim, fica tranquilo, ela só está dormindo. Cara, os caras passaram do choro pro riso num instante. Eu falei, que isso, cara?
Aí a pergunta que quem está lendo se faz é, peraí, mano, o que está rolando aqui? Será que Jesus não sabe a diferença de uma pessoa morta para alguém dormindo? Essa é a pergunta talvez pertinente e primeira. Não, a questão não é essa. A questão é, se eu falei que ela está dormindo, é porque ela está dormindo, porque eu é que tenho a última palavra na história. O dia que esse princípio entra em nós, nenhuma notícia mais nos alarma, entendeu? Pode dar notícia que quiser, entendeu? O jornal está aí para isso, tem alguns que são mais sensacionalistas, vivem disso, só que no nosso caso você pega a notícia, lê e fala assim, interessante. Aí você vai lá, Jesus, é isso aqui mesmo? Se ele falar que é isso aqui mesmo, aí é isso aí mesmo. Se ele não falar que é isso aí mesmo, a gente continua orando. Entendeu? Por quê? Oração é um jeito de mudar a história. Senhor, estão dizendo que é isso aqui. Mas o que o senhor pensa sobre? É isso aqui mesmo? Se ele falar que não, irmão, vem cá. Hernando não nos ensinou sobre comunhão? Então, dá a mão, irmãos. Vamos orar aqui que esse negócio não pode continuar desse jeito. Porque Jesus falou que não é assim. Tem dito que não é assim, nós temos toda a possibilidade de ir orando isso aqui ser transformado. Então, quando a gente diz, por exemplo, eu creio, eu confio em Deus Pai, o que nós estamos dizendo, na verdade, é o seguinte: existe alguém que me envolve, alguém que me abraça por todos os lados, porque ele de fato me ama, ele me conhece em cada canto do meu ser, e ele me aceita exatamente como sou, porque ele vai me transformar naquilo que ele intenta para mim. Então, ele também sempre diz, você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, crer no Pai Celestial transforma totalmente a nossa vida e a nossa maneira como vemos e interpretamos a realidade. E tudo isso aqui, essa confiança que a gente deposita no Deus Pai, a gente o faz exatamente por fé. E aí você sabe que fé é dependência, fé é confiança exatamente em um Deus que nos dá um futuro. Um Deus que traz esperança para o nosso futuro e que cria constantemente caminho onde caminho não há. Isso aqui é interessante, porque nos dá uma visão acerca do porvir. E o magnífico de tudo isso é que a nossa visão do futuro disciplina o nosso presente. Pegou? Quando você, de fato, olha para frente e vê que o seu futuro está assegurado, está garantido, isso afeta profundamente a maneira como você vive no presente. Ou seja, te disciplina. Lembrando que nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, o que significa que nós estamos sob a disciplina de um mestre. Então, isso aqui é uma riqueza sensacional. Como é que isso se aplica à nossa vida? Se a gente resolveu tudo isso, a gente está resolvido no presente, a gente está resolvido exatamente hoje. E quando a gente fica resolvido, a gente também se vê livre de todo dispêndio de energia, desgaste emocional e físico desnecessário. Ou seja, você não emprega energia naquilo que é nulo, naquilo que é vão. Sendo assim, você começa a depositar todos os seus esforços naquilo que é prioritário, ou seja, naquilo que ocupa um lugar digno na sua agenda, que de fato é o reino de Deus. Nani nos falou muito aqui também. Então é interessante que essa expressão reino de Deus ocorre 122 vezes no Evangelho. 122 vezes. 90 vezes nos lábios do Senhor. Então deve ser uma coisa significativa. Interessante que no início da proclamação de Jesus, ele foi marcado por esse anúncio da proximidade do reino de Deus. Agora, magnífico perceber que para Jesus o reino não significava o mesmo que, por exemplo, significa para a galera hoje, entendeu? Tem gente que não sabe o que é o reino de Deus. Então tem uma galera que, infelizmente, está nesse negócio de andar com Deus somente para quando morrer ir para o céu, entendeu? Ele não sabe nada acerca do reino de Deus. Isso é uma distorção, entendeu? Tem gente que acha que reino de Deus é o céu, é o pós-morte, não é absolutamente nada disso. Reino de Deus é o ambiente da normalidade. É a melhor maneira que eu posso dizer hoje, sem repetir tudo que já foi dito. Então, tudo isso que a gente conversou e conseguiu aprender até então, tem um objetivo de, por exemplo, alargar o horizonte da nossa consciência. E o efeito final de tudo isso que a gente conseguiu aprender deve ser, por exemplo, o aumento da nossa esperança e do nosso comprometimento com o reino de Deus.
entendeu? Com esse novo ambiente onde o que de fato acontece é aquilo que Deus quer. O que é necessário, por exemplo, para a gente experimentar essa realidade? Para alguns, transplante de coração, entendeu? Em que sentido? Um transplante espiritual, do jeito que Ezequiel 36:26 preconiza, quando diz que Deus vai arrancar aquele coração de pedra, ou seja, um coração embrutecido, um coração insensível, e no lugar ele vai colocar um coração de carne, ou seja, um coração sensível, um coração que se inclina à bondade do Senhor. Para alguns é necessário isso. Para outros é necessário renovação de mente, ou seja, uma nova mentalidade, para você aprender dia após dia a pensar com outras categorias. Porque para a gente pensar igual todo mundo pensa, só você ter nascido desconectado da fonte primária, você já pensa igual todo mundo pensa de natureza. Tanto é que mamãe insistia com a gente o tempo todo quando a gente era criança e não tinha poder argumentativo. Mas você não é todo mundo, entendeu? Porque a gente pensa como todo mundo, com a maior facilidade do universo. Difícil, na verdade, impossível, é pensar do jeito de Jesus de Nazaré. Não tem como sem conversão. Não tem como sem arrependimento. Então a gente precisa todo o tempo todo, ter essa renovação de mentalidade para a gente aprender de fato a pensar com os pensamentos de Deus. Então a novidade de tudo isso que a gente está aprendendo é que nós somos libertos das compulsões, por exemplo, desse tempo. E nós voltamos os nossos corações para a única coisa que é realmente necessária, para a única coisa que é prioritária, que é essa busca pelo reino. Essa conversão aqui, ela pode ser marcada tanto por uma súbita transformação interior, ou também pode acontecer através de um longo processo de transformação. Eu já vi pessoas que dormiram de um jeito e acordaram de outro. Duas pessoas que eu conheço. Uma eu conheço mais ainda. Uma é o Rodolfo Abrantes, entendeu? Ex-vocalista do Raimundos. Ele dormiu de um jeito e acordou do outro. Tanto é que quando saiu aquele primeiro CD, intitulado Rodox, eu ouvi aquilo lá 48 horas ininterruptas, que eu falei assim, caramba, eu me lembro quando foi, eu já caminhava com o Senhor 4 anos, ralando para aprender alguma coisa. Quando eu vi, eu falei assim, não é possível? Eu falei, como assim? Porque eu conheci ele, eu sabia de que natureza ele era. O menino era terrível, cara. Para falar aquilo que ele fala lá, eu falei, não, mano, isso aqui, Deus apareceu para você, porque não é possível. O cara dormiu de um jeito e acordou de outro. Acontece. Aconteceu com o irmão nosso também, que é um querido, que é o César Beliene. Ele também foi nessa pegada. Dormiu de um jeito e acordou do outro. E eu já sou mais desse time aqui do processo. Entendeu? Tanto é que eu disse que meu amigo Fih viu. Começou, achei uma Bíblia e comecei a ler, cara. E Deus foi me atraindo devagarzinho. Entendeu? Levei 1 ano e meio até que a luz brilhou com mais intensidade. Entendeu? Por questões, por exemplo, como preconceito, Deus teve que me chamar de uma outra maneira. Entendeu? De uma outra maneira. Então, quando eu vi, eu já estava dentro. E não tinha como eu andar para trás. A não ser que eu desse de cínico. Porque é aquilo que eu digo reiteradas vezes. Eu me vi diante da solução da minha vida. Então, das duas, uma. Ou eu aceitava, depunha as minhas armas e me rendia, ou então ia ter que passar todos os demais dias da minha vida, enquanto estivesse aqui, dando de cínico, fingindo que a solução da minha vida não esteve diante de mim. Não tive essa coragem. Então, resolvi me entregar. Levou 1 ano e meio. Me lembro, começou em 96. Me lembro o dia perfeito, sim, 96, e fui até, de fato, 11 de junho de 98. Foi quando a luz brilhou com intensidade. Eu falei, eu me rendo. Entendeu? Mas foi um longo caminho. Então, foi um processo de transformação no qual eu estou inserido até hoje e não vai terminar enquanto eu estiver aqui. Então, essa transformação radical das nossas vidas é obra exclusiva do Espírito Santo. Nosso trabalho é só nos rendermos, entendeu? É aquela ilustração que para mim é insuperável de subirmos uma escada. Fé cristã é como subir uma escada, mas não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. A nós compete tão somente ficar parado na escada. Aí alguém pode falar assim, mas se eu der o Michael Jackson na escada? Entendeu? Que a gente gosta de andar para trás também. Era só ficar parado. Mas nem isso a gente consegue, porque lá no íntimo, isso é andar para trás. Aí que é a boa notícia, a galera gosta quando entra a ilustração, entendeu? A boa notícia do Evangelho é que o Espírito Santo nos faz ficar parados na escada. Nem isso eu consigo fazer sozinho. Eu consigo andar para trás,
Mas nem fica quietinho na escada eu consigo. Então ele vai lá e fala, fica aqui, filho. Fica aqui quietinho que a gente te leva. Olha que negócio sensacional. Então a nós compete tão somente nos entregarmos. Finalizando, de fato, a boa notícia também é que Jesus enviou o seu Espírito para que nós possamos ser levados à plena verdade da sua vida divina. Então, verdade aqui não significa tão somente uma ideia, um conceito ou uma doutrina, mas o verdadeiro relacionamento. O que é ser levado à verdade? Ser levado à verdade é ser levado ao mesmo relacionamento que o filho tem com o pai. Interessante, por isso que Jesus disse assim, vosso pai, porque ele tem um relacionamento com o pai e nos leva a esse relacionamento. Então, a aplicabilidade de tudo isso que a gente conseguiu aprender nesse tempo, que essa porção aqui possa abrir a nossa mente para realidades mais profundas, para a gente sair assim do nível raso, me lembro até do Rodolfo novamente, para a gente sair assim da superfície das coisas, sair da espuma e começar a ter mais profundidade. Então, que a gente possa ter conhecimento de tudo isso e que esse conhecimento possa nos confortar o coração. Que Deus nos dê capacidade de sermos consolados, que Ele também, pelo seu Espírito, possa renovar o nosso ânimo a partir de tudo isso que a gente aprendeu. E se porventura, lá no íntimo, alguém ainda está pensando assim, e as preocupações? O que a gente faz com elas? O que Jesus ensinou. Que a gente deixe todas as nossas preocupações, cada uma delas, nas mãos do Senhor através da oração. Eu encerro exatamente com um texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Olha a pergunta do Senhor. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Seu Deus Pai, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso aqui é uma pergunta retórica. Que mãe que esquece do filho? Olha que interessante. Então a resposta já está dada. Aí ele mesmo lança uma conjunção adversativa. Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ah, é sensacional. Aí como é que fica a ansiedade diante de um negócio desse? De novo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Última coisa que digo, cuidado é também uma forma de amar. Então, quando Deus cuida de nós, Ele está dando um testemunho eloquente do amor que Ele tem para com cada um de nós. Então, tendo dito isso, vou orar e passo a palavra aos irmãos. Pai nosso, obrigado por tudo quanto a gente conseguiu ouvir nessa manhã, Deus. É muita riqueza, é muita maravilha que o Senhor faz quando nós nos reunimos, assim como o Nani disse, esse privilégio que a gente experimenta, essa bênção da comunhão, é algo magnífico, Deus. Nessa manhã não foi diferente. Nós ouvimos inúmeras coisas extraordinárias e dentre elas, Pai, nós aprendemos que não há razão plausível para a gente andar ansioso, uma vez que a gente está liberto do paganismo, a gente não está mais sob domínio da potestade, nós estamos, de fato, arraigados no reino do Filho do seu amor. E aqui é uma outra realidade, é um outro jeito de ser, é um outro jeito de ver, de viver, de interpretar, e nós queremos continuar aprendendo, Pai. Então, o Senhor sabe o que vai no íntimo de cada um de nós, o Senhor sabe qual é a gênese, por exemplo, dos nossos medos, o Senhor sabe qual é a gênese da nossa preocupação, da nossa ansiedade. Então, por isso, Pai, o Senhor que de fato antecede a todas as coisas, nós queremos nos render conscientemente a Ti. De tal maneira que nesse processo de transformação que nós estamos experimentando, tudo isso possa ser resolvido para o máximo louvor da sua glória. Pai, a nossa súplica é essa. Acolha-nos, Pai, junto a Ti. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. É isso, meus irmãos.